Bom dia, minha gente. Um abraço a todos. Passando para a gente analisar os dois jogos ontem, né? Jogo da Copa do Brasil, estreia do Bahia e jogo do Vitória pela Copa do Nordeste ontem à noite, Barradão. O Vitória empatou primeiro jogo ontem 1-1 contra a equipe do Náutico e o Bahia que venceu de goleada 4-0 o Motoclube lá no Maranhão. Começando pelo Vitória, né? Aquela coisa que do Bavi. Por isso que a gente tem um cuidado necessário. Eu aprendi na minha vida desde quando eu tinha 14 anos, né? Quando eu comecei o futebol, que futebol é coisa séria, futebol não é brincadeira, tem que ser tratado sempre com seriedade. É por isso que tudo que sai aqui, ó, da minha boca, sai com seriedade, sai com compromisso, com aquilo que eu estudei, com aquilo que eu estudo, com aquilo que eu vi na minha vida do futebol. E aí quando a gente separa, né? A gente diz assim, Bahia e Vitória estão disputando 2 campeonatos, Copa do Nordeste e Campeonato Baiano, agora a Copa do Brasil também, então seriam 3, e o campeonato à parte é o Bavi. Então a gente não pode colocar o Bavi como uma sequência do que foi ou do que vai ser, porque o Bavi pode acontecer coisas estranhas dentro desse campeonato, né, que é o Bavi. E preparamos o torcedor para esse dia, para esse jogo, né, e falávamos a semana inteira, o meu placar foi 2-2, né, por tudo aquilo. O Bahia tem um time com mais qualidade técnica, visivelmente que sim, né? São jogadores individuais com muito mais qualidade e se decide jogo na individualidade da categoria do atleta. E o Vitória, um time que está se arrumando, se ajeitando ainda, vem com a base da Série B do ano passado. E chegou lá no Bavi, o que aconteceu? O Vitória engoliu o Bahia no segundo tempo. O primeiro tempo foi até nivelado, né? O Bahia terminou o primeiro tempo com 2-1. E aí o Vitória no segundo tempo veio para cima. O Bahia acabou se perdendo, as mudanças erradas do Rogério Ceni, e aí o Vitória conseguiu engolir ali o Bahia no segundo tempo, ganhou bem. Se tivesse mais tempo, eu acho que o Vitória faria mais gol. Mas no jogo de ontem, olha como a coisa já mudou novamente. O Vitória já voltou a ser aquele Vitória que vem disputando o Campeonato Baiano, a Copa do Nordeste, inclusive está fora do G4 da Copa do Nordeste. Então tudo aquilo que a gente fala é com base. Aqui a gente não tem compromisso em agradar, falar para agradar o torcedor. É claro que eu quero agradar o torcedor todo dia, porque vocês que me dão uma audiência maravilhosa, quero até agradecer. Meu canal, que até o ano passado ele era pequenininho, e a cada vídeo e a cada dia que passa ele cresce muito mais, graças a vocês. Então o que nós vimos ontem mais uma vez foi um Vitória sem articulação no meio de campo. É um time que não consegue trocar bola. Por que trocou a bola no domingo contra o Bahia? Por que roubou a bola do Bahia e conseguiu dar os passes certos, né? Uma conexão bacana que teve. Então ontem voltou a ser aquele time que a gente vinha fazendo críticas pontuais, principalmente a condição de não ter um meio que toque, que trabalhe, porque eu entendo o futebol, para que a bola chegue lá no ataque, dentro da área do adversário, que você possa concluir, finalizar com mais qualidade, você precisa ter um meio de campo com competências. Os laterais que aparecem para formar também o meio de campo, que eu entendo o futebol moderno, meio de campo, com pelo menos 5 jogadores. Seriam 3 no meio, com 2 laterais que agrupam ali, que compactam ali. E o lateral não precisa só jogar na linha lateral, ele pode jogar no corredor central também, para ajudar a depender do que se peça o jogo naquele momento. Então ontem, mais uma vez, nós vimos uma saída de bola muito ruim do William Oliveira com o Dudu. O Mateuzinho totalmente escondido, o Mateuzinho pega a bola, toca aqui, toca a bola, toca ali. E o resultado disso, gente, prático, né? Porque a gente vai falar mais do jogo, foi o Daniel Júnior no segundo tempo. Olha o que o meia faz. Estava lá, lançando bola, entrando na área, tocando aqui, tocando ali, se apresentando para o jogo e acabou acertando uma beleza de gol, um chutaço de fora da área, né? A bola colada no pé dele, ele acendeu uma bomba no ângulo esquerdo do goleiro, lá nos acréscimos já, para empatar o jogo do Vitória. Então o Vitória teve muita dificuldade, um primeiro tempo muito ruim, sem articulação, cruzando a bola o tempo inteiro para a área, a defesa muito bem postada no Náutico. No segundo tempo, o Náutico fez o gol logo cedo, no início do segundo tempo, e aí, claro, né, as linhas lá para trás fizeram uma parede ali. O Vitória, como não tem essa qualidade técnica toda, não tem um meia que a gente fala para fazer essa bola girar, né, ficou com muita dificuldade. Aí toma-lhe bola na área, a zaga do Náutico tirando, num momento que é um cruzamento, o goleiro tira, aí o Júnior, realmente, Daniel Júnior, pega uma bola, ele está de lado, inclusive, para o gol, e dá uma bomba, a bola entra no ângulo e faz o gol. Aquilo que a gente quer, que a gente pensa, que o Vitória possa melhorar, os meias possam chegar, que o Condé já comece a achar espaço para o Daniel Júnior,
né? Esse jogador precisa começar a entrar no time. O Vitória precisa ter um meio com mais articulação, porque o Vitória joga muito numa linha de um homem na intermediária ofensiva e mais 3 na área do adversário. Vitória precisa consertar e ajustar já no próximo final de semana. Sobre o Bahia, é aquela coisa, né? Tem alguma coisa a ver com o Bavi? Porque assim, o Bahia, ontem na realidade, torcedor, você que não assistiu o jogo, ou você que assistiu, só deu Bahia na partida. O goleiro do Bahia, o Marcos Felipe, não fez uma defesa sequer, não teve um chute no gol do Bahia. Então veja a fragilidade do adversário do Bahia ontem. Então, a gente procura falar as coisas do jeito que a coisa aconteceu. Na minha visão, de repente pode aparecer um ou outro que tem uma visão diferente, uma visão até emocional. A minha visão é mais uma visão de razão, uma visão tática, uma visão técnica do que foi oferecido no jogo de ontem. Então, primeiro tempo, por exemplo, o Bahia jogou no campo do Motoclube o tempo inteiro. Criou algumas oportunidades, não começou bem, ainda começou meio nervoso, né? Errando alguns passes quando chegava na linha de área para matar a jogada. O Bahia teve essa dificuldade. Everton Ribeiro chegava, né? Jean Lucas chegava, Cauli muito precipitado, o Oscar Estupinhan com boa movimentação, caindo nos lados, dando assistência. Antes do gol, ele deu assistência maravilhosa para o Cauli. Cauli ficou na cara do gol, terminou chutando, o goleiro fez a defesa para escanteio e logo depois veio o pênalti, né? Lançamento, houve o pênalti que o próprio Estupinhan terminou fazendo o primeiro gol dele pelo Bahia, o gol de pênalti no final do primeiro tempo, 41 minutos mais ou menos. No segundo tempo voltou, e o Bahia meio que desarrumado, sabe? Sem ser aquele Bahia com aquela dinâmica, aquela intensidade. O Motoclube se soltou um pouco, é claro, estava perdendo dentro de casa, aquele resultado não servia, que é um jogo só para a classificação da Copa do Brasil, e aí começou a atacar mais o Bahia, mas mesmo assim sem dar um chute dentro do gol. O treinador tirou um volante, tirou um zagueiro, botou 2 atacantes, e aí abriu um pouquinho para o Bahia, né? E aí mesmo sem ser um time arrumado no segundo tempo, mesmo sendo um time que errou muitos passes, um time que não conectava, né? Parecia uma coisa estranha do meio de campo para frente o Bahia conseguiu fazer mais 3 gols, teve um pênalti. Ponto positivo para o Cauli, que terminou fazendo o gol. Ele fica ansioso para fazer o gol, porque ele sabe que ele não está jogando o futebol que ele jogou ano passado, né? Talvez até seja um problema psicológico, não do jogador, que ele é mascarado, coisa assim, mas essas coisas acontecem. Ele, o ano passado, foi o bambambam no Brasil, todo mundo falando do Cauli. Cauli vai para o Palmeiras, Cauli vai para o Corinthians, né? Todo mundo quer a contratação. Cauli foi a grande sensação do brasileiro. E aí, já explicamos sobre isso, né? Chegam jogadores para o meio de campo com qualidade, como Everton Ribeiro, Caio, né? Alexandre, Jean Lucas. O cara sentiu um peso e ele não conseguiu ainda soltar aquele futebol pela ansiedade. Tem horas que ele não sabe se ele dá o passe, se ele finaliza para o gol. Então essas coisas estão acontecendo. Mas ele terminou fazendo um belo gol, recebeu dentro da área, teve a calma necessária, driblou os zagueiros, tocou por cima do goleiro. Isso foi legal. Tassiano bem. Eu acho assim que a nota que tem que ser dada para o jogador que teve o equilíbrio realmente foi para Tassiano. Fez uma bela partida. Vitor Cuesta bem tranquilo. Já o Canu todo atrapalhado mais uma vez. Coisas que acontecem com um jogador que já tem uma certa experiência como o Canu, que não deveriam acontecer, mas acontecem, né? Jogadas de jogador de divisão de base, que estão aprendendo ainda, né? Jogadores que estão aprendendo ainda. Então, o Bahia precisa contratar um zagueiro central, né? Contratar um zagueiro central e o Bahia voltar a jogar com aquela volúpia que estava jogando, que estava agradando, porque apesar de ter vencido ontem por 4-0, não foi um grande jogo técnico e tático do time do Bahia, mas valeu pelo resultado e a classificação à próxima fase da Copa do Brasil. Lembrando que o Vitória é sua estreia na 3ª fase da competição, tá bom? Grande abraço, minha gente, que Deus abençoe a todos. À tarde nos vemos no Resenha das 6. Valeu!